Tá ótimo. E a gente já faz um teste aqui, se vai dar certo. Porque eu, infelizmente, nesse formato, eu não vejo vocês, né? Isso me dói o coração, às vezes, sabe? Que eu quero poder ver. Mas eu acho que eu não vejo vocês, né? Você responde para mim, Rafa, porque eu não tô... Tá carregando. Na verdade, eu faço uma configuração aqui que eu vejo todo mundo quando eu apresento, mas eu nunca sei ensinar também, então... Ó, já estamos vendo a sua tela. Quando você quiser... Depois eu vou querer que você me ensine, Rafa. Mas assim, eu também acho que às vezes é legal. Eu tenho certeza que vocês estão aí. Tô acreditando nisso. Qualquer coisa, daqui a pouco eu dou um oi e dizer, olha... Isso, e aí o que eu sugiro... Deixa eu ver, eu consigo deixar meu chat aberto, não consigo? Não, acho que aparece. O que eu sugiro, porque o meu tá aberto, se vocês quiserem bater aquele emoji da mãozinha, alguma coisa, porque assim, pode abrir o microfone e me interromper, por ver que eu falo pra caramba, mas também podem... Eu acho interessante se quiser essa interação, mas também se quiser deixar fluir, eu vou falar até o final. Tá. Ô, gente, eu vou pedir para vocês desligarem a câmera um pouquinho, já que a Bel não vai poder ver a gente, só para a conexão ficar um pouco mais estável. O Eduardo levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se foi... Pode falar. Mas esse barulho do levantar a mão é ótimo. Pode falar, Edu, se você não levantou sem querer... Não, é que ela falou do emoji da mãozinha. Tá, só para exemplificar. Porque me dá um som. Então, por exemplo, se eu estou numa fala e é relevante vocês me interromperem para perguntar alguma coisa do slide, eu não tenho o menor problema de interromper, né? Tem gente que às vezes gosta de ter um pensamento fluido, talvez meu pensamento está sempre a milhão, então pode dar esse emojizinho que eu escuto, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só o meu slide. Perfeito, perfeito. Então, galera, se vocês quiserem interromper ou fazer alguma pergunta durante a apresentação, levantem a mãozinha que ela vai ouvir, aí eu abro o microfone, tá bom? Ou vocês também podem botar no chat, que aí eu interrompo e faço a pergunta, tá? Como for melhor para vocês. Então, mais uma vez, obrigada, Bel, e fica à vontade, tá? Tá. E fique à vontade também de tirar as fotos, gente, que eu não vou tirar as fotos nesse meio do caminho, não. Eu adoro as fotos no final. Primeiro, obrigado, Rafa. Eu acho muito... Eu vou falar um pouco de relações e cultivos aqui, né? Então, eu quero agradecer a abertura, né? O meu contato com a Rafa começou porque eu assisti uma palestra dela, ou parte de uma palestra dela, num evento da Unicamp, e eu fiquei, nossa, maravilhada, e eu entrei em contato para a gente falar de pigmentos, de cianobactérias e de vida. Então, é sempre muito legal ter essa continuidade dos papos e rolar essa palestra. Então, te agradeço também muito pela essa oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Fico sempre muito feliz de poder trazer para mais pessoas um pouquinho do que eu tenho de conhecimento ou de informação, porque eu acho que compartilhada ela só se multiplica. Todo mundo me chama de Bel, eu sou a doutora Isabel, doutora Portugal, doutora Isabel Campos Portugal, mas assim, fiquem à vontade de me chamar de Bel. Eu gosto, eu acho muito importante, relevante referenciar que eu tive essa formação, né? Eu vou contar um pouquinho da minha formação para vocês. É muito importante os títulos, a gente tem que valorar e entender esses títulos, mas para mim, poder estar um pouco mais próximo das pessoas só com apelido é legal. E hoje está sendo um desafio, eu até conversei com a Rafa no início, né? Está sendo um desafio, porque eu tentei fazer um caminho de uma apresentação que fosse verdadeira, com que eu vivo e acredito, mas ao mesmo tempo, no final, eu falei, ai, gente, está faltando informação. Então, assim, eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta, quem sou eu para falar de um tema tão amplo, mas eu vou tentar trazer um pouquinho da minha vivência. Principalmente agora com a Devolverde. Então, como eu comentei, a gente vai falar de cultivos de comunidade, de pessoas, de rede, de organismo, que é aquilo que eu acredito e aquilo que a Devolverde, a minha empresa hoje, levanta, né? E eu sempre começo com umas perguntas, né? Eu gosto de trazer essas perguntas e eu gostaria muito que vocês, por meio minuto aí, pensassem o que é alga para você, né? Porque aí, dando já um spoilerzinho, a palavra alga ela não tem um valor taxonômico, né? Então, enquanto bióloga, a taxonomia ela tem uma grande importância, né? Que, vamos dizer, a ciência que dá os nomes, né? Que nomeia. Então, eu queria que vocês pensassem o que é alga para você, né? Onde ela se encontra na sua vida ou onde ela se encontra nessa sua classificação na taxonomia, já que ela não tem esse valor taxonômico. E a gente vai falar, eu acho que a palavra alga ela tem uma força muito grande quando a gente fala de empreendedorismo, porque é uma palavra que já está aí no subconsciente de muitas pessoas
como alguma coisa boa, né? Porque se eu perguntasse o que é bactéria para você, o que é fungo para você, também talvez a visão fosse diferente. Então, a gente vai voltar nessa pergunta, mas eu quero já dar trazer esses questionamentos. O que é a alga, né? E aonde ela está? E aí, com isso, eu vou trazer a alga na minha vida, né? Eu acho que eu já trabalho com alga há mais de 20 anos. E aí eu vou até desmembrar um pouquinho, né? Hoje eu trabalho muito especificamente com microalga, que são as algas que são microscópicas, que elas precisam de um aparato, né? Um microscópio para ser, né, observada. E a gente tem as algas macroscópicas, que foi o início da minha vida acadêmica. Né? A minha formação, eu sou bióloga marinha, eu trabalhei com a Peccionella capensis, que é uma alga que tem um metabólito secundário. Ele na biologia marinha, ele tem uma grande importância nessa parte de metabólitos de macroalgas para a indústria de navios, né? A pintura de algumas tintas usadas na indústria há alguns anos atrás, à base de TBT, elas tinham um impacto no mar muito grande. Então, começou essa busca do que faz, por exemplo, vocês conseguem ver essa fotinho, o que faz essa alga estar aqui livre, não ter nada grudado, né? Porque dentro da competição no mar, você tem ali o espaço, os nutrientes e a luz como grandes fatores competitivos, né? Então, o que fazia essa alga não ter esse bando de craca ou outras algas ou animais em cima? Então, existem esses estudos de metabólitos secundários, que foi o que eu fiz na minha graduação, aonde você isolava alguns terpenos, alguns compostos químicos dessas algas para incorporar em tinta. E eu achava aquilo demais, porque eu, enquanto uma jovem que acreditava que o mundo podia ser bem melhor, e ainda acredito, né? Mas hoje em dia eu percebi que aquilo era muito interessante, mas demorava 15 anos para essa tinta entrar no mercado, né? Os testes, eu fiz um teste no meu TCC, na minha monografia, que era de que forma o mexilhão perna a perna ele grudava num papel de filtro cheio desse composto químico. Então, assim, era muito interessante pensar que existe uma indústria gigante. Imagina, a gente está falando de uma indústria que tem a ver com petróleo, uma indústria que tem a ver com navio de cruzeiro de turismo, e usava tintas que impactavam o ecossistema, e a gente queria mudar aquilo. Mas 15 anos para entrar no mercado, aquilo demorou a me conquistar. Falei, não quero isso, quero alguma coisa mais direta, e aí eu fui para minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, que foi em aquicultura. Aquicultura é cultivo na água, né? Como eu tinha trabalhado com sucessão ecológica, na aquicultura eu pensei em trabalhar com sucessão ecológica para alimentação de camarão. Então já existe estabelecido, né? Na época, em 2006, tinha uma indústria camaroneira. E aí eu falei, vou trabalhar com nutrição de camarão, e o meu amor das macroalgas começaram a migrar para as microalgas, porque era o início, digamos, da cadeia produtiva da indústria camaroneira, muito forte, tanto no Nordeste do país quanto no Sul. Eu fiz o meu mestrado na UFSC, e eu trouxe essa foto, né, pensando nessa questão do empreendedorismo, que eu costumo imaginar que o empreendedorismo tem a ver com cara de pau, né, gente? Você tem que ser muito cara de pau algumas vezes. E essa foto sou eu apresentando o meu trabalho de mestrado, que eu usei diferentes meios de cultura para crescimento algal. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E essa foto ela é muito importante para mim, porque quem custeou a minha viagem para Cuba, que foi no COLACMAR, né, um congresso em Cuba, em 2008, foi a empresa que eu usava o fotocolorímetro. Eu usava uma metodologia para quantificar nitrogênio e fósforo dentro dos cultivos que eu estava comparando diferentes concentrações de nitrogênio e fósforo. E essa empresa chama AlphaKit, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. A AlphaKit é de Florianópolis, né? O Léo era o dono, o gerente, eu não sei se ainda é o mesmo. E eu cheguei com uma cartinha falando para ele, olha, não tive possibilidade de desenvolver meu trabalho como eu gostaria, mas queria apresentar internacionalmente. Cuba pode ser um grande local para você ter mais compradores, nem sei se depois vieram compradores, mas pensando nisso, né? E eu quero mostrar o meu trabalho, que eu usei o fotocolorímetro de vocês. Paga minha viagem? E eles pagaram. E foi muito legal. Foi muito legal pela viagem, foi muito legal por apresentar meu trabalho lá.
E aí eu acho que já vem aí um primeiro, eu não quero ficar aqui dando super conselhos, né? Mas talvez direcionando, a gente tem que perguntar, a gente tem que abordar, a gente tem que correr atrás no empreendedorismo, seja na academia ou, né, numa empresa. Nessa época eu fazia mestrado, eu tinha bolsa de mestrado. Eu demorei um pouquinho para terminar meu mestrado por algumas questões pessoais, eu perdi um irmão, e por conta disso, a minha bolsa não continuou, e eu precisava viajar para mostrar o meu trabalho. E eu falei, cara, eu vou correr atrás. Eu não deixei de ser menos acadêmica por pedir por uma empresa, mas eu também comecei a entender que existia um mecanismo que a gente podia hackear, digamos assim, né? E foi muito legal. Em 2009, eu fiz um estágio de 9 meses no INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, e trabalhei com a parte de cultivo de microalgas para biodiesel, ou um projeto, parte dele, né? Na UFSC também eu fiz parte um pouco desse projeto. Existiu muito investimento em pesquisa alguns anos atrás para biodiesel de microalga, e eu trabalhei também com uma parte de coagulantes, né? Como agregar essas microalgas e quais são as formas, isso também voltado para a empresa. O INT ele tem muito essa ligação com empresas, né? Apliquei por um curso de pós-graduação na Hebrew University, em Israel. Apliquei como? Futucando bolsas internacionais para ir para fora. No site da embaixada, mandando carta, pedindo favores para alguém escrever uma carta de recomendação em inglês para mim. Na primeira tentativa, não consegui. Eu também acho muito legal eu trazer aqui alguns fracassos, né? A gente também tem fracassos, a vida não é tudo maravilhoso. Então, na primeira tentativa, a bolsa que eu pedi era para uma gestão de água, gestão hídrica, e era num local que eu tinha vontade de conhecer, que era o deserto. E eu não consegui essa bolsa, tentei novamente, consegui em aquicultura para a Hebrew University, e meu objetivo era ir para Israel, conhecer um pouco da aquicultura de Israel e tentar o doutorado na Alemanha. A Alemanha tem um know-how muito grande nessa parte de cultivo de algas, e, enfim, eu achei que a Alemanha fosse me chamar, mas como nem tudo que a gente planeja dá certo, ou pelo menos a gente replaneja, eu me apaixonei por um plano de desenvolver áreas desérticas em Israel, e eu falei, não, eu não quero mais ir para a Alemanha, eu quero ir para Israel. E foi muito doido que deu certo. E a partir de 2012, eu vou agora falar um pouquinho mais específico, né? Eu introduzi um pouco mais esse início para mostrar que talvez essa vontade, eu acredito muito no empreendedorismo com propósito, com amor. Você tem que gostar do que você faz, porque funciona para mim. Tem muitas pessoas que vão ter que ser constantes, e tá tudo bem também, gente. Mas para mim funcionava essa vontade, essa sede, essa paixão. E aí, em 2012, eu fui para Israel para fazer meu doutorado e vou contar um pouquinho desse desdobramento até hoje. Então, a gente vai falar do que faz sentido. E antes de falar de 10 anos atrás, eu queria falar que hoje o meu objetivo é uma criação de cultura algal brasileira. Então, é trazer as algas e as artes nesse formato. E é o meu objetivo de 2023. É meu objetivo de vida? Não, meu objetivo de vida talvez seja ser feliz. Mas cada vez a gente pode mudar esses objetivos. Então, assim, eu acredito muito que ser super... hoje, né, depois de um doutorado, de um pós-doutorado, eu não quero ser super específica em nada, mas eu quero poder transitar e com o propósito, com a vontade de que todo mundo conheça a alga, existe. E aqui são duas fotos. Uma foto na observação de uma espirulina produzida no norte do país, que é da MAD, que é uma empresa que eu pude trabalhar um pouquinho, fazendo aí uma consultoria com eles, e a coloração azul, que eu acho linda. E aqui é uma arte sonora do coletivo H2O, que é a Tati Arruda e o João Carvalho, que estão na Fábrica Bering, que a gente trabalhou junto, e ela fez uma pintura com espirulina durante uma apresentação artística. Não sei se vocês já participaram de alguma apresentação artística de arte sonora, muito menos com espirulina, então é muito legal ter essa coisa de fazer em primeira mão. E quando eu boto a cultura com o doisinho ali em cima, né, ao quadrado, é porque a cultura algal pode ser um cultivo, onde você cultiva a alga, que é a minha especialidade, mas é criar uma cultura, criar uma consciência, né? Porque quando você entende a importância das algas, você acaba entendendo outras coisas. E aí, voltando a 10 anos atrás, eu vou falar um pouquinho sobre essa minha chegada no deserto. Eu acho que existe uma cultura de empreendedorismo muito forte em Israel. Eu trabalhei diretamente com a Startup Nation, trabalhei diretamente com algumas startups lá, então eu vou trazer um pouquinho disso. É muito interessante, mas também não é para todo mundo, não é uma vida fácil.
mas eu não me esqueço da primeira vez que eu falei que eu gostaria de trabalhar com o professor Sami Buciba, que é um dos laboratórios mais renomados nesse empreendedorismo de algas, porque ele extrai a astaxantina. A astaxantina é um pigmento acessório da Hematococcus, que é essa alguinha verde aqui, que ela fica vermelha, ela se torna um cisto, ela fica vermelha. Eu vou falar bem geral, tá, gente? Depois a gente pode especificar. Eu estou falando bem geralzão para que todo mundo entenda. Mas a astaxantina tem uma importância biotecnológica e uma importância mercadológica, porque é ela que dá essa coloração, né? O salmão, ela também é um grande e importante antioxidante, está muito usado na indústria cosmética. Um dado interessante do salmão, quando começou o cultivo de salmão na aquicultura, né, no processo, principalmente no Chile, os primeiros salmões não tinham coloração e eles não tinham o mercado aberto a eles. Eles falaram que era ruim. Ele não muda o sabor, mas ele muda a coloração e isso muda a forma que a pessoa se relaciona com aquele alimento. Então, era de grande importância entender como introduzir. Claro que muitos salmões hoje usam corante para ter essa coloração na ração, mas a astaxantina, ela começou nisso e ela é cultivada, vocês conseguem ver aqui atrás, num deserto. Deserto, gente. Vou dar um exemplo, o lugar mais seco do Brasil hoje, dos lugares mais secos, na região ali do Seridó, ela tem mais ou menos uns 500 milímetros de chuva por ano, né? Você tem algumas áreas também ali no sertão, que é entre, vamos dizer, 450 a 500 por ano. Nesse deserto, a gente tinha 25 milímetros por ano. É deserto mesmo. E aí eu falei, cara, que fantástico, existe um plano para trabalhar com o enverdejar desse deserto, quero fazer parte. E aí foi por esse motivo que eu fui. E para aqueles que estão aqui, conhecem alga, já ouviram falar de alga, já estudaram alga, existe um livro que chama Handbook of Microalgae, que é do Amos Richmond, que foi um dos primeiros livros, né? Tanto Becker quanto Richmond foram os primeiros livros a falarem, né? A gente vai falar de ancestralidade, de história. A alga é tudo muito novo, né? E eu queria muito conhecer o professor Amos. O Amos foi o orientador do Sami, que foi meu orientador. Então, foi muito legal poder estar nesse lugar, poder conhecer esse cara que sempre me inspirou no mestrado, que é o professor Amos. Então, novamente, essa coisa da paixão, da vontade, daquilo que eu gosto. E aí eu vou passar um pouquinho rápido, mas só para vocês terem uma noção, eu trabalhei com a produção de uma espécie de alga, eu vou mostrar para vocês ela. Essa alga, ela tem um potencial mercadológico muito grande, porque ela tem o ômega 6, que é um lipídio. E no meu experimento, eu fiz o upscaling, o aumento de escala dela, né, de placa de Petri. Então, é uma plaquinha que tem ali algumas colônias, aí tem o vidro de 250 ml, aí eu fui para colunas de 1 litro, colunas de 2,5 litros, para fotobioreatores cônicos, fotobioreatores planos e fotobioreatores tubulares, para que tenha esse pó. Então, eu demorei mais ou menos 1 ano e meio só nesse processo, né? Eu gosto muito de comparar as algas na parte da agricultura, porque a gente tem um pouco mais de tempo, né? Imagina você ter uma semente e você tem que ter a fruta dessa semente. Então, você tem que fazer todo o ciclo dessa planta, né? Então, nas algas acontece isso. Ela já tinha sido isolada no Japão, porque existia e existe, né, um plano de bioprospecção de novas espécies com potencial biotecnológico. E nessa época, eles fizeram uma prospecção no Monte Nevado. E aí eu vou explicar um pouquinho, né? Era um Monte Nevado, essas algas, elas precisavam de muita gordura para elas não morrerem. Tá muito rápido, gente? Eu tô achando, às vezes, que eu tô a dar uma acelerada. Tá todo mundo entendendo? Tá tudo bem, Bel. Show! E aí, esse Monte Nevado, que tinham essas algas, que tinham muita gordura, tem um potencial biotecnológico, nesse caso do DLA, que é uma partícula para imunologia, né? Então, eu fazia esse pó, eu produzia eu produzi mais ou menos uns 15 quilos em 1 ano e meio, de 12 a 15 quilos. Liofilizei, a partir desse pó, eu preparei a comidinha do peixe e ofertei para os guppies, né? Que eram os meus peixes do doutorado. E aí eu trouxe, pensando novamente nessa questão de bioprospecção, empreendedorismo, o que era interessante nessa alga? Essa alga, a gente tem 2 estágios, um estágio que a gente cresce ela e um estágio que a gente engorda ela, ou que a gente estressa ela para ela produzir lipídio. Então, o estágio verde, ela tinha um meio de cultura com nitrogênio, um estágio que a gente chama de starvation, né, o estágio de fome, de produção de lipídio, ela não tinha nitrogênio, porque aí sem nitrogênio ela produzia a gordura como se fosse uma estratégia de salvamento da célula, caso fosse, por exemplo, um congelamento onde ela não consegue fazer a fotossíntese, não tem luz solar. E o mais interessante para o mercado, pensando, né, essa alga, ela tinha uma taxa de sedimentação muito rápida, porque ela cresce que nem um cachinho de uva.
então você não tinha um gasto com centrifugação. Então, quando a gente pensa num potencial para alguma coisa na academia, a gente tem uma visão. Quando a gente pensa num potencial de mercado, a gente tem que ter uma outra visão. E o interessante é que no doutorado eu pude ter essas duas visões, porque a gente tinha algumas startups ligadas à universidade. E hoje, aqui no Brasil, a gente está também com várias startups ligadas às universidades, o que é fantástico também. Então, aqui, mostrando, né, que elas cresciam como cachinho de uva, que elas sedimentavam sem precisar de uma centrifugação. Quando a gente trabalha com algas, a centrifugação pode ser um dos processos mais caros, né, na finalização. E aqui algumas fotos, né, mostrando os meus cultivos. A gente consegue ver esse aqui bem diluído e esse aqui bem concentrado. Eu vou falar um pouquinho sobre diluição e cultivos, eu acho, em alguns slides, porque eu não sei se todo mundo entende, mas a gente tem o meio de cultura, a gente tem a diluição e a gente tem o crescimento das algas. E aqui o fotobioreator, né, que são esses tubos que estão no deserto e usam essa forma. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas gotinhas, então tinha um drip irrigation, uma irrigação em gotas para o esfriamento desse fotobioreator, a gente desenvolveu lá no laboratório. Aqui foi um videozinho que eu fiz, eu posso mandar para vocês depois. Durante o doutorado, a gente teve um videozinho mostrando um pouco do trabalho, né, da obtenção de algas e peixe. E aí eu trouxe esse vídeo porque ele foi muito relevante para mim, enquanto pessoa, foi quando eu entendi que talvez eu não me realizasse só no laboratório, né? Eu não me realizasse só nas pesquisas, não só, mas as pesquisas não eram suficientes para mim, e talvez eu também não via o meu potencial nas pesquisas como eu vi em outras pessoas, né? Tem pessoas que escrevem super tranquilo e pensam no método científico. Eu, lógico, fiz todo o meu doutorado, publiquei 2 artigos, 2 não publicaram por causa de patente, mas eu entendi que eu gostava dessa comunicação em ciência. Eu entendi que eu gostava... Quando eu fiz esse vídeo, eu fiquei muito nervosa, né? Era a gravação da universidade, eu falei, cara, mas eu quero trabalhar com essa interface entre academia e empresas, entre privado e público. Eu quero transformar esse mundo num mundo melhor, né? Uma coisa bem piegas, mas era bem isso. E aí esse vídeo foi relevante e foi exatamente onde eu comecei o NegevNet, que tem muito a ver, como eu falei, alguns slides estão vindo em inglês, mas ele tem muito a ver com o que eu acredito hoje, né, nessa criação coletiva, né? O NegevNet tinha o objetivo de criar uma rede entre empresas e ciências no sul de Israel e conectar isso com o Nordeste do Brasil. Mas eu, sendo brasileira, eu queria ter um pouco mais de possibilidade de algumas pessoas virem estudar em Israel, já que tinha bolsa, já que tinha oportunidade. E eu trabalhei com o NegevNet durante 4 anos, a gente fez 2 congressos, um no Rio Grande do Norte, em Natal, um no Ceará, em Fortaleza, fazendo essa ponte entre a academia, entre o setor público e entre as universidades. E eu também entendi que isso tem muito mais a ver também com políticas públicas e política realmente, e eu entendi que talvez não seja o lugar que eu gostaria de estar, né? Essa criação dessa rede me deu um know-how muito grande, principalmente em criação de projetos. O APES é um desses que eu trouxe, que é exatamente um projeto onde a gente trazia as algas, a gente traz ainda, né, as algas enquanto protagonistas para os goals da ONU. Mas eu também entendi que trabalhar com universidades, com reitores, tem uma questão política por trás, envolve-se política, tudo é político, alimentar é político, academia é político, mas eu não sabia até que ponto eu queria estar envolvida nessa política toda. Eu pude receber algumas missões do Brasil em Israel, Israel passou a ser um pouco de bandeira de governo, e aí isso para mim ficou realmente difícil, e aí foi quando entrou essa migração entre uma rede de universidades e pesquisadores para a criação de uma empresa, e aí seria uma empresa minha, digamos, não só minha, mas uma empresa que não vai empregar ninguém, a gente sempre vai trabalhar com colaborações, e uma empresa que tem esse perfil de cultivar. Então, hoje a Devolverde é minha e da Carolina. Carolina é uma advogada, ela trabalha comigo em alguns contratos, mas eu estou à frente da Devolverde e, na verdade, a gente tem vários colaboradores, várias collabs, a gente trabalha criando essas comunidades juntas. Essa é uma foto de uma última palestra, da primeira palestra presencial que eu tive lá em Santarém, foi muito legal. Foi muito relevante para mim, enquanto bióloga do deserto, começar a migrar. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Amazônia nos 2 últimos anos. E aí também foi uma maneira da Devolverde trazer esse projeto, que aí eu quis trazer para vocês alguns projetos específicos, com a doutora Dayana, que é uma parceira minha de mais de 10 anos. Ela é uma pesquisadora num centro de bioeconomia na Alemanha, em Jülich, que fica perto de Düsseldorf, ali quase na divisa ali com a Holanda.
E a gente teve o prazer de conhecer um empresário brasileiro numa dessas missões do Brasil em Israel, que é o José Roberto. E ele falou, eu quero implementar esse cultivo de algas no interior do Ceará, em Pereiro. Eu falei, então vamos fazer junto, Dayana. Nessa época eu estava entre Israel e Brasil, e aí a gente fez como se fosse quer dizer, como se fosse, não, hoje eu entendo, né? Foi uma consultoria, mas foi um projeto que a gente desenhou no objetivo de criar esse time. Então, desculpa, eu não falei das fotos, né? Aqui é o local de Pereiro. Rafa, você é do Ceará, né? Você conhece Pereiro? Não conheço, mas porque ele é o empresário do Brisanet. Você já deve ter ouvido falar da Brisanet. Uhum. Sim. Pereiro fica bem na divisa entre o Rio Grande do Norte, é mais perto de Mossoró para Pereiro do que de Fortaleza para Pereiro. E foi muito legal ver uma pessoa local, né? Ele é nascido e criado em Pereiro, hoje ele é um bilionário, eu acho, já é bilionário, mas é um empresário que quer muito fortalecer e desenvolver as comunidades. Ele trabalhou com alguns projetos da FINEP, trazendo certas culturas para a região. Então, para mim, enquanto empreendedora ou enquanto pesquisadora, fazia muito sentido esse projeto. Então, não é qualquer projeto que eu vou querer enveredar ou trabalhar. Então, isso fez muito sentido para a gente, porque eles queriam criar essa cultura. Foi difícil, principalmente porque nunca ninguém tinha ouvido falar nesse caso, a gente está falando de espirulina, e a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, porque espirulina é uma cianobactéria, é uma alga, não é uma alga, o que é. Mas era a criação. Então, a gente criou, mesmo que remoto, então, se ajustar. No empreendedorismo, eu acho que é muito, muito importante lembrar dessa palavra ajustamento, ou resiliência, que está na moda, né? Mas a gente teve que se ajustar. Como é que a gente ia chegar nesse grupo de moradores e pesquisadores e trabalhadores da comunidade de Pereiro, sem estar em Pereiro todos os dias? Então, a gente criou um time de trabalho, a gente fez um treinamento usando plataformas gratuitas e algumas plataformas pagas, mas tanto online quanto ao vivo, a campo. A gente criou alguns protocolos e a gente criou uma rede de parceiros. E esse é um outro ponto muito importante para todo mundo que quer empreender e trabalhar com alga. Não vejo no mundo, desde todos os que eu já conheci, trabalhar com algas isolado, sem a universidade ou centro de pesquisa. Então, criar uma rede de parceiros é muito importante. Então, acabar com aquela ideia de que vai descobrir meus segredos. Não. Então, assim, como em Israel funcionava, como na França funciona, existe essa rede de parceiros. Gente, eu não vou conseguir fazer tudo a apresentação, estou até vendo que eu estou falando pra caramba, né? Mas aqui alguma das fotinhos da criação dos tanques, do raceway, dos cultivos, né? Muito, muito difícil. E como a gente falou, a gente também trabalhava com esses cultivos de pessoas de rede. E há 3 anos atrás eu entendi que, independente das pessoas no Brasil buscarem mais alga, a gente precisa criar essa cultura. E uma das coisas que eu aprendi bastante em Israel, e, enfim, a cultura judaica, eu morei num kibbutz, é que a alimentação, ela une, e o coletivo é muito importante. Então, a gente começou a trabalhar, né? Tem a chefe Carol Galassi, que tem um lab de alimentação intuitiva e sustentável na Devolverde. Eu comecei a falar e fazer alguns experimentos, alguns testes. Vamos botar alga aqui? Vamos trabalhar com alga? Como é que a gente vai trazer esses coletivos? Como esses novos negócios, como novas formas de cultura, de organismos vão estar presentes no dia a dia das pessoas. A gente precisa se comer 3 vezes ao dia, 2 vezes por dia, ou 5 vezes por dia. Então, a comida era uma forma de criar essa nova comunidade. E aí a gente começou a fazer esses testes há mais ou menos 3 anos atrás, com diferentes... Esse é um queijo de castanha, com coat de espirulina, esse é um hummus com clorela e espirulina, e esse é um hambúrguer de espirulina com espirulina fresca. E aí, outra forma também de veicular essas algas seriam criar cosméticos. E aí, novamente, eu falo do coletivo. Eu hoje estou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas eu moro no interior do Rio de Janeiro. E lá eu fiz contato com algumas mulheres empreendedoras para que a gente conseguisse conversar sobre como trazer as algas como protagonista em algum biocosmético. Então, de novo, eu estou pegando isso como a experiência da Isabel, mas eu ter ali a cara de pau de abordar uma empreendedora, vamos trazer algo aqui para o que você faz, né? No caso, ela fazia cosméticos, a Charlene. E aí, uma outra empreendedora que trabalha com crochê, com algodão orgânico, vamos trazer um kit que fale de alga, que limpe. E aí, nessa abordagem, a energia inicial ela é 1%, gente.
O trabalho é que faz com que a gente continue. A gente começou a se encontrar, começou a criar, prototipar, ver o produto, ver a embalagem. E hoje, eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês. Mentira, eu achei que eu tinha. E hoje a gente tem essa máscara, eu vou tentar procurar para o final, que é o Kit Regenera, que é uma máscara que tem espirulina na composição, que tem argila e dolomita de origem amazônica, e é uma forma também, de novo, de criar essa cultura. E, para mim, a importância de criar essa cultura de algas é porque novos mercados estão sendo formados. E aí, qualquer um de vocês pode fazer parte deles, né? E essa máscara, ela foi para um congresso, eu vou mostrar para vocês, e foi muito legal que a gente pôde mostrar um pouco mais de linhas de pesquisa fora do país. E eu não posso deixar de mencionar que hoje eu também faço parte da rede de mulheres empreendedoras sul-fluminenses, porque no coletivo a gente consegue muito mais coisa. Então, as mulheres que hoje fazem parte dessa rede não conheciam alga até então, estão passando a conhecer. Essa aqui é uma fotinho das melancias com algas e menta que a gente fez no último encontro. A gente pôde discutir desde como a gente pode influenciar políticas públicas na cidade de Vassouras, né, que é no interior do Rio, onde a gente está, até quais são os tipos de visita e trocas e saída para tomar cerveja. Então, assim, para mim, o empreendedorismo perpassa muito no coletivo. Desculpa. No coletivo, porque eu acredito nesse mundo que vai ser mais coletivo, né? Eu sei que hoje a gente tem um sistema capitalista onde a gente tem ali a livre demanda. Eu não sei nem falar esses nomes, gente. Peço desculpa, eu sou bem bióloga nessas horas. Mas eu acredito muito nesse coletivo. O coletivo, no meu caso, enquanto mulheres, então tem outros coletivos que podem fazer mais sentido para outras pessoas. Então, ele me torna mais forte. E não podendo deixar de lado a Pop Alga. A Pop Alga também é um coletivo que é aberto a todos e todas, principalmente para popularizar e democratizar as algas. Ele se iniciou na pandemia, 100% online. Agora a gente está formalizando e trazendo esse formato de associação para que todo mundo possa fazer parte. E o objetivo é também falar de algas. Então, a gente tem empreendedores que têm empresas com algas, a gente tem pesquisadores, porque enquanto empreendedora, eu tenho as minhas dores, mas eu tenho certeza que os professores dentro de uma universidade que fazem pesquisa, extensão, ensino e orientam, também têm dificuldades. Então, quando a gente consegue dividir essas dificuldades, isso pode facilitar. Então, a gente tenta fazer ali uma rede de quem trabalha com alga, quem pesquisa com alga, como é que a gente se aproxima? Claro, quem quiser fazer parte. Aqui é só um print do Instagram, mas tem o site também, e eu não trouxe o @, né, mas é Pop Alga. Se vocês puderem, sigam, porque vai ser sempre legal. Tanto a Devolvente quanto a Pop. E aí, aqui um pouquinho também do que a gente fez a celebração do Dia Internacional das Algas, que foi instituído por um pesquisador alemão, que é instituído no dia 12 de outubro, então é bem legal a gente poder celebrar, é uma coisa relativamente nova, tem 4 anos, a gente está indo para o 5º ano agora, e aí eu pude fazer essa máscara com os jovens que trabalhavam com futuros negócios e bionegócios da Amazônia. E aí eu vou dar uma respirada, e eu acho que eu não vou ter muito mais tempo para mostrar o que eu gostaria. Eu vou passar um pouquinho mais correndo, mas eu queria muito trazer um pouco dessa questão da ancestralidade e do que é alga. Como eu falei para vocês, não é um termo taxonômico. Aqui eu trouxe alguns exemplos de microalgas, porque é a minha especialidade hoje. Então, enquanto definição, são micro-organismos fotossintetizantes, que podem ser pró- e eucariotes, com ou sem núcleo individualizado, né? Eles podem participar de diferentes habitats, de água doce, água salobra, água marinha. Por exemplo, eu, no meu mestrado, trabalhei com 6 espécies de água marinha, no meu doutorado com uma de água doce, no deserto. Então, eu, enquanto bióloga marinha, pude estar com o cultivo de água doce também, porque elas estão em vários ambientes, e comecei a isolar em taludes, não em taludes, em áreas de biocrust, de crostas que ficam ressecadas no deserto. Então, são áreas que não têm água, mas tem ali algumas algas que podem ser isoladas. Então, aqui a gente tem uma fotinha da espirulina, que eu vou falar bastante, porque é um mercado muito consolidado. A lobosfera que eu usei no meu doutorado. E a Ketóceros, ela tem essas espículas, e ela é responsável por ajudar, através da alimentação, a formação da carapaça ali dura do camarão, né? Ela é uma alga com essa carapaça de sílica, que é muito importante para a nutrição desses crustáceos.
e de outros organismos que precisam. Vou pular aqui um pouquinho mais rápido, vocês provavelmente têm isso muito mais tranquilo da biotecnologia, mas eu quero chamar a atenção por essa história, que para mim foi relativamente nova, eu descobri alguns anos atrás, que um dos primeiros processos biotecnológicos foi a cerveja por mulheres. Então, eu queria saber se vocês já ouviram falar disso, né? Mas, assim, os processos biotecnológicos, por mais que hoje eu fale de algas que têm talvez 150, 200 anos, né, de realmente de cultivo mesmo, não tem nem 100 anos, mas os processos biotecnológicos, eles são bem antigos, né? Então, a fermentação, o pão, a cerveja, o vinho. Então, entender também essa ancestralidade faz com que a gente consiga aplicar melhor esses processos e essas inovações que estão aí. Por isso que eu acho legal a gente trabalhar com algas nesse futuro, inovação e ancestralidade. E aí eu não podia deixar de trazer esse reloginho mostrando aqui a formação, as eras, né, e os tempos na Terra. Imagina que se a gente chama isso aqui, né, da criação, da formação, né, da Terra, de mais ou menos 24 horas, como se fosse um relógio, tá? A gente tem aqui aparecimento das primeiras cianobactérias, das algas que fazem fotossíntese, no que seria 3 horas do relógio. Vocês conseguem me acompanhar aqui, ó, como se fosse 3 horas. Então, aqui a formação da Terra, né? A gente tem aí a formação das primeiras partículas e a gente tem a formação das primeiras células. E aí, os primeiros humanos, ou os primeiros, né, os que seriam os nossos ancestrais, eles aparecem a 5 minutos antes de terminar essas 24 horas. Vocês conseguem compreender essa relação? Então, a gente está falando de um organismo que é muito ancestral, comparado ao que nós somos hoje, comparado né, às plantas, as plantas terrestres, os animais, os mammals e tudo mais. Então, é uma coisa muito doida a gente falar que alga é inovação. Cara, alga é ancestralidade. A alga está aqui, ó. Cianobactéria, a espirulina está aqui, ó, bem próximo daqui, né? Talvez não exatamente a espirulina, mas algo próximo. E ela é muito simples. Então, por ser um organismo muito simples, a gente consegue perceber que a complexidade de um organismo como nós, seres humanos, é completamente diferente, né? Uma cianobactéria, uma vira 2. Então, falando um pouquinho de ancestralidade, trazendo um pouco, eu gosto muito de trazer a agricultura como comparação. Eu não sei o quanto de vocês gostam de ler sobre isso, eu adoro, eu acho muito interessante quando a gente pensa nessa organização enquanto coletivo, né? Antes éramos caçadores e coletores. Vou passar para um próximo slide para a gente ir mais rapidinho. Antes a gente era um caçador e coletor. O caçador e coletor, ele era nômade, né? E aí, no momento que ali que se tem de história, né? Que próximo do Nilo, provavelmente em outras comunidades também, tá, gente? Provavelmente aqui na Amazônia, em outros lugares, mas a gente tem isso como datação ali perto do Nilo. A gente começou a ter alguma domesticação de algumas espécies, ou elas quiseram se domesticar, tem várias ideias, né? E aí você começa a ter um acúmulo de comunidades próximo dessa área plantando. Ah, mas por que é tão importante plantar? A partir do momento que você não precisa caçar, buscar comida, você começa a ter tempo de pensar em outras coisas. Você começa a ter tempo de se organizar enquanto comunidade, se organizar enquanto estrutura religiosa, estrutura social, né? Hoje, vocês tomaram algum café da manhã, vocês não pensaram no trigo que foi feito pão, não, vocês pegaram o pão e comeram. Então, essa independência da alimentação, ela está muito relacionada com a nossa estruturação enquanto social. Então, tem uma relação muito importante. Então, assim, quando a gente pensa na Revolução Agrícola, ela tem essa relação, então a gente tem aí a agricultura e a domesticação de plantas há 18 mil anos, gente, antes de Cristo. E aí, quando você pensa em algas, elas estavam aqui muito antes, mas elas não entraram nisso ainda porque a gente precisou ter a revolução, enfim, cognitiva, científica, a gente começou a ter outras revoluções para poder observar aquele ser no caso, unicelular, se a gente for falar das microalgas, para começar a entender o que eles já fazem há muitos, muitos anos. Vocês entendem que é sempre esse paradoxo entre inovação, ancestralidade, coisas novas, coisas antigas, tecnologias. Então, a gente sempre vai estar nessa balança com as algas. Tá ficando claro, gente? Tá super, Bel. E assim, eu acho importante essa discussão para a gente ter a retomada, né, da nossa biodiversidade como ponto de partida, né? Uhum. Assim, acho que principalmente nós nesse momento, né, da nossa existência e de tudo que está acontecendo, enfim, Exato. é muito importante esse resgate para entender que, na verdade,
dar 2 passos para trás, a gente vai avançar 10 daqui a pouco, né? Então, eu acho que a tua fala é muito pertinente nesse sentido e nesse contexto que a gente está conversando hoje. E pensando que, assim, a gente está falando de empreendedorismo, que é tudo, né, vamos fazer esse mundo... Gente, eu não estou criticando, ou estou criticando o empreendedorismo, mas eu acho importante que, assim, quando a gente pensa em algas, eu estou trazendo muito a espirulina porque é a que é mais conhecida, mas não é a única saída, mas a gente precisa conhecer as outras espécies, né, Rafa? É muito importante. A gente consiga ter datações e entender outras espécies e entender o quanto esse banco, às vezes, é perdido, esse banco genético, ele é perdido sem nem a gente conhecer. Exato. Então, eu acho que é uma coisa da gente pensar também, né? Eu acho que, para além disso, Bel, assim, eu não acho que seja uma crítica ao empreendedorismo, eu acho que é uma crítica ao empreendedorismo status quo, o status quo do empreendedorismo, entendeu? Mas assim, que você empreender com essa pegada de sustentabilidade, do verde, de resgatar a ancestralidade, ele é possível e lucrativo. A gente não está falando aqui que não é para você lucrar, não, bebê. A gente quer todo mundo de iPhone e de MacBook. Quer todo mundo pagando suas contas, né? É isso. Exato. E consumindo aquilo que está sendo produzido, né? É isso que a gente prega. Não é tipo assim, não somos contra o empreendedorismo, mas é o status quo, né? Eu, enquanto bióloga, fico nesse caminho, porque, assim, é muito difícil empreender, né? Talvez por um caminho de mestrado, doutorado, pós-doutorado, era muito mais fácil ficar na academia. Realmente, talvez. Não sei se tão fácil, porque a academia também não é fácil. Mas eu acho que é legal a gente repensar o da onde veio, para a gente entender para onde a gente vai. Porque senão a gente está querendo... vamos explodir, vamos ter espirulina em tudo quanto é canto, né? Eu vou fazer essa crítica à espirulina. Não é só espirulina, vamos entender as outras espécies, vamos ver quais são os potenciais, né? No meu doutorado, eu trabalhei com uma alga geneticamente modificada. Não faz mais sentido hoje, na minha vida, trabalhar com essa alga geneticamente modificada. Né? Em Israel, eles têm essa coisa do empreendedorismo muito... vamos conquistar o mundo. Eu não quero conquistar o mundo, não. Eu quero poder dar essa palestra hoje, poder estar com a minha família amanhã, sabe? Eu acho que tem um pouco desse equilíbrio que eu também estou buscando para mim, gente. Estou mostrando vocês bem a verdadona aqui da Isabel. E aí, como eu sei que a abordagem de vocês é também bem eclética, no sentido de tem químico, tem bioprocesso, eu trouxe aqui só um geralzão, né, para mostrar que a gente... Essa aqui é um esquema geralzão de uma microalga, mas a gente tem as macroalgas, tem as espirulinas, que as espirulinas são cianobactérias, né? Se a gente for pensar naquela formação basicona de reino, né? A gente tem as algas em 3 reinos, sempre, no Monera, no protista e no planta, né? No plantae. Então, assim, a palavra alga, ela é muito abrangente. E tá tudo bem, a gente vai trabalhar em cima disso. Pensando em mercado, é muito interessante você vender a espirulina como uma alga, do que vender ela como uma bactéria, por exemplo. E eu, enquanto bióloga, já fui contra isso muitos anos, mas hoje eu entendo que é muito relevante e importante falar alga. É alga, como pop alga e tudo mais. E aqui eu também trouxe alguns prints, e a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da espirulina, que, na verdade, a espirulina ela já é utilizada por comunidades no Chad há muitos anos. Né? O processo biotecnológico de cultivar espirulina na França, que é um dos berços, por alguns pesquisadores que foram para o Chad buscar essa espirulina. E foram entender esse consumo. Vocês conseguem ver aqui, ele está filtrando, né, esse sobrenadante de um lago numa areia, né, como se fosse um círculo de areia, e fica tudo ali, porque a espirulina lá vai se entrelaçando, eu vou mostrar para vocês. E aí, assim, é muito importante a gente saber que a espirulina veio da África. E veio do Chad. Também temos alguns relatos de Inca e Maia, mas tem menos estudos sobre isso. Mas, assim, é relevante porque hoje, enquanto a gente tem uma ciência eurocentrada e que fala muito em relação à Europa, as grandes universidades, as antigas universidades, e também, claro, dos Estados Unidos, mas no caso da espirulina, ela é muito eurocentrada na França. Eu acho muito bonito quando eu visito alguns lugares na França e eles falam da espirulina com esse lugar importante do Chad, porque a gente tem que entender de onde veio, né? Senão a gente apaga essa história. Claro que hoje em dia, principalmente na questão genética, ainda tá difícil dizer se só estava lá, né? Provavelmente a espirulina, ela é worldwide, né? Ela é cosmopolita. E aí eu acho legal trazer isso. Aqui um pouquinho dos históricos, num geral, para o cultivo de microalgas, foi muito nessa busca de novas fontes de biomassa, muito nessa
desculpa de que não vamos ter comida para alimentar o mundo pós-guerra. Eu falo desculpa, gente, porque eu não acredito e eu vejo, principalmente, as pessoas não passam fome por falta de alimento, elas passam fome por falta de política pública e distribuição. Alimento existe, mas existe sempre um mercado querendo te forçar a criar novas estratégias para ter mais comida, né? Mas eu não estou no lugar de fala, porque eu nunca passei essa dificuldade. Então, assim, quem é a gente para discutir que se tem ou não tem comida quando tem gente passando fome? Isso é fato, tem pessoas passando fome. Então, a busca da espirulina, da clorela, dos primeiros estudos era muito em cima desse pós-guerra. Na verdade, vinha um pouco dessa questão energética pós-guerra, né? Tem muitos relatos, por exemplo, na Segunda Guerra, onde Hitler buscava algumas linhas de estudos em cima de novas fontes de proteína para os super-humanos, enfim. Então, assim, você tem várias histórias bem esquisitas, mas não vamos entrar nessa questão. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem um despontar. Eu estou falando agora especificamente de microalgas, tá, gente? Porque se a gente for falar de macro, a gente tem um mercado de macroalga asiático muito forte, porque tem uma cultura de consumo muito forte asiática, né? Mas principalmente no cultivo de micro, né? A gente teve uma busca muito grande de energética, como eu mencionei, trabalhando com biodiesel nos anos 70. E hoje a gente tem principais 4 mercados estabelecidos, concretos, que é o de Dunaliella, Dunaliella salina para beta-caroteno, de Haematococos pluvialis, ou Haematococos, agora tem uma outra também que produz astaxantina, mas que para astaxantina, e aí a gente tem a espirulina e a clorela. Existem potenciais entre 20 e 25 mercados, aí você tem isocrises, tetacelmes, várias espécies marinhas, não vou ficar falando também esses nomes aqui perdidos, mas estruturalmente são esses 4 mercados. E aí eu achei legal trazer só para um geral para vocês, para quem nunca viu, né, como é que funciona, as principais etapas de um cultivo. Você tem o inóculo, o cultivo intermediário, o aumento de escala, aquele que eu mostrei para vocês, e o processo de colheita. E esse processo de colheita aqui, dentro de um business plan, ele geralmente ele consome de 20 a 25 a até 30% dos seus gastos, né? E o do meio de cultivo a mais ou menos uns 15 a 20%. Então, tem toda uma pesquisa antes de isolamento, de limpeza de cepa, que ainda é muito, não entra muito no business plan, porque geralmente você já pensa em comprar uma cepa, comprar tipo uma semente. E aí a gente vai entrar num questionamento que eu acho, aqui é um pouquinho de como funciona, né? Enfim, vou passar mais rápido, mas eu acho que a gente vai entrar num ponto que eu acho muito relevante a gente falar, se a gente está falando de empreendedorismo, se a gente está falando de novas formas de empreender, sobre ainda a questão dos sepários. Não quero dizer que a gente tem que criar milhões de sepários, mas eu quero dizer que a gente tem que criar sepários e, principalmente, a gente ter disponibilidade desses dados. Por quê? Porque o sepário é como se fosse o início desse empreendedorismo com algas. Então, imagina, se hoje você quer plantar um tomate, você pode ir no hortifruti ali do lado ou na loja de veterinário e você vai ter um pacotinho de tomate e esse tomate ele tem ali, ou de uma empresa, ou então você pode ter uma rede de apoio e ter milhos crioulos e trocar. Hoje a gente não tem isso com algas. E por a gente não ter, eu acho que a gente fica meio que no escuro. E a gente não tem no Brasil. O sepário é onde se guarda essas cepas, onde se guarda esse iniciozinho de cultivo. Aqui é uma listagem de sepários mundiais, eu já visitei alguns, eu vou falar um pouquinho sobre eles. O Bigelow eu nunca visitei, mas foi da onde vieram as algas do meu mestrado. Então, o professor Roberto, meu professor, que eu amo de paixão, ele já tinha algumas cepas, porque ele alimentava os camarões, e eu usei as cepas desse sepário. Então, eu ia lá no sepário e eu via qual é a receita, como é que usa, onde foi isolado. Mas é uma cepa que foi isolada em diferentes lugares do Brasil. Então, hoje, a gente não tendo um sepário no Brasil, assim, formatado e organizado, fica muito difícil para a gente ter esse controle. Ainda bem que a gente tem um sistema do Sisbio que, pelo menos, consegue aí segurar um pouco, senão fica essa transação, porque qualquer tubinho de ensaio você insere uma nova cepa. E se você tiver um desenvolvimento econômico, você pode dispersar ela no meio, por exemplo. Então, aqui alguns dos sepários, eu vou falar um pouquinho de alguns sepários que eu visitei. O SAG é um sepário na Alemanha, em Göttingen, que ele é fantástico, ele tem mais de 4.000 cepas, e aí não tem cepas só de alga, por exemplo, tem algumas cepas para fermentação de queijo, para fazer vinho, então é também um processo muito importante para o desenvolvimento de uma cadeia de empreendedorismo, né? Então, você tem aí muitas vinícolas da Alemanha que deixam
algumas cepas com esse sepário. É uma universidade pública e eu consegui essa visita mandando um e-mail de novo. Empreender também é ser cara de pau. Ai, posso visitar vocês? Eu tinha vontade de fazer até doutorado com eles, mas eles trabalham muito com pesquisa básica, do jeito que eu sou acelerada e falo pra caramba, eu queria alguma coisa mais aplicada. Mas eu tenho uma relação com eles porque a minha cepa de doutorado também está lá. E o que é mais interessante, eu gosto sempre de falar dessa história, durante a Segunda Guerra, muitos laboratórios e muitos locais foram destruídos na Alemanha, né? E o pesquisador principal desse laboratório era um pesquisador judeu que foi perseguido, e parte da staff do laboratório enterrou essas cepas, e foram descobertas depois, quando, né, a Segunda Guerra terminou. Então, são cepas muito antigas, e é um laboratório com muita história, e é muito bonito visitar lá. Bel, deixa eu só abrir um parênteses claro, aqui, claro. Né, sobre essa questão dos sepários e das nossas bibliotecas, né? A gente tem muito pouco financiamento, né? Então, tudo que a gente tem, vocês viram, tipo, museu pegando fogo, então, tudo que é relacionado à coleção, à pesquisa básica, está muito defasado, a gente não tem edital para isso, é muito difícil a gente conseguir, então está difícil de manter o que a gente tem. E tem que ser público, né, Rafa? Tem que deixar isso muito claro, porque senão acaba ficando na mão de poucas pessoas e aí tira um valor econômico. Então, assim, isso é uma iniciativa, os sepários, o que eu defendo muito dos sepários é que tenham que ser público, ou multi, né, ou mix, porque quando eu começo a falar de sepário, eu vejo muita gente às vezes me abordando, vamos fazer um sepário nós, empresários, né, porque é uma visão de mundo interessante, mas assim, eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ter algum controle de vários setores, né, não pode ser uma coisa só de uma pessoa, né? Eu estava vendo uma série agora na Apple TV, que é o Extrapolations. Não sei se vocês viram. Qual o nome? Extrapolations. E nessa série, né, a gente vê um mundo pós, assim, para quem tem ansiedade climática, não assista, porque é bem apocalíptico mesmo, assim. E assim, a gente se vê se encaminhando para esse cenário mesmo que eles estão mostrando. E a coisa que eles mais veem de, tipo, roubo, é roubo de sementes, roubo de... Porque só vai conseguir produzir quem tiver, por exemplo, as sementes que são resistentes a altas temperaturas, né? Que são cultivadas em locais que têm inundação. Então, nesse Extrapolations, nessa série, gente, é muita viagem, mas ao mesmo tempo é muito tá muito perto. Tá muito perto da gente. Assim, antes a gente achava que isso era ficção científica, mas está tão perto que eu digo, assistam com cautela, porque realmente é desesperador. E aí, uma grande commodity, né, as brigas, as guerras, na verdade, elas ocorrem por causa, né, para obter essas sementes, essas cepas, esses sepários, né, para conseguir. Exato. E, assim, no Brasil a gente tem alguns laboratórios, né, Rafa? Você deve conhecer alguns, assim, a gente tem alguns professores que mantêm, o que é ótimo, mas eu acho que era importante que, por exemplo, o MCTI, o MAPA, não sei, alguns ministérios se organizassem para isso, né? Eu já falei com algumas pessoas, e todo mundo sabe da necessidade, mas também é um investimento, né? Porque, assim, essa listagem que eu mostrei para vocês, gente... Aqui, não, alguns são públicos, outros não. Eu tive em Praga agora, eles estavam reclamando também dessa questão financeira, né? Mas, assim, por exemplo, a UTEX, ela não é pública, mas ela tem uma grande importância no mercado. Só que, assim, se a gente não tem nada, que eu acho que é o que a gente hoje no Brasil, a gente tem alguns professores que têm sepários, mas, assim, não é um sepário que tem os dados, não sabe de onde vem. Então, isso me preocupa. E eu me preocupo ainda mais porque eu trabalhei agora, nos últimos 2 anos na Amazônia, até começando a criar isso. E vi o quanto é dificultoso. Por exemplo, no caso do norte do país, a gente ainda tem apagões. Então, se você tem um sepário que você tem um apagão, você perde, 20 anos de trabalho. Entendem? Então, assim, é uma questão muito importante a gente imaginar que a gente precisa construir esse ambiente de separo, até para poder dar base para esses novos empreendedorismos, novos empreendedores que vão vir a partir de aulas, né? E para além do ser público, por exemplo, o Banco de Cepas do Rio de Janeiro, que tem cepas de cultivo animal, de cultivo de células, você paga uma taxa. Porque é óbvio que você tem a manutenção do banco, mas é uma taxa que você consegue pagar, nós pesquisadores. Então, tem lá uma lista de células e aí você paga, tipo, é R$1.000, mil Rafa, reais.
nem é só isso, por exemplo, eu trouxe até, olha só, você está falando de valor, eu trouxe até para eles verem. Por exemplo, quando eu estive no Banco Espanhol, eu apresentei meu doutorado lá nas Canárias, que é um ecossistema super diferente, porque é uma ilha, então você tem várias, é muito maneiro. E no caso das Canárias, ela tem um sepário muito voltado para novos pigmentos para indústria têxtil. Né, da Europa em geral. E aí você tem os depósitos de patente, você tem os meios de cultura, na verdade, o depósito, geralmente, quando você vai fazer uma nova espécie de alga, por exemplo, eu fui ali no riozinho atrás da minha casa, isolei uma alga que tem 20% de ácidos graxos e vai ser muito bom para o mercado. Eu vou depositar ela em 3 sepários e vou falar, essa é uma alga nova, vou fazer a biologia molecular, vou fazer a taxonomia e posso explorar ela economicamente durante X tempos, né? Se eu pegar uma patente e tudo mais. Mas eu posso também deixar nesse banco e falar assim, a Rafa, a professora da universidade, ela vai poder pegar e fazer uns testes na universidade. Ela não vai explorar economicamente, mas ela vai poder usar, vai poder ter acesso, vai poder ver, vai poder estudar. Então, assim, o interessante é que a gente consegue ter esses diferentes pesos, porque é muito diferente quando você tem uma professora que está disseminando conhecimento, quando você tem uma associação, uma colaboração de um coletivo, ou quando você tem uma empresa que vai gerar lucro em cima de lucro e vai acarretar em acúmulo de capital, entendeu? Então, é legal a gente pensar nessa criação de sepário como também uma política pública. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas pensei nisso agora. É bem doido. E aqui tem os valores. Isso também vira uma forma também de comercializar e fomentar essa pesquisa. E aí, é claro, eu não posso deixar de mencionar, por exemplo, o sepário da UFSCar é um sepário muito relevante, importante. Eu pude visitar eles em 2019, eu e Carol, quando a gente começou, né, a prototipar essas coisas da Devolverde, e da USP, que era de Biologia Marinha, né, que foi com a professora Flávia, e o da UFSCar com a professora, eu sempre esqueço o nome dela, mas agradeço, porque, assim, temos, sim, um potencial gigante, fora outros muitos. Por exemplo, o Roberto, onde eu fiz o meu mestrado, tem um sepário. Os IFs lá no Ceará também visitei alguns sepários, mas ainda são menores. E mesmo esses que são maiores, eles não têm um site, porque, como a Rafa falou, a gente precisa de grana para fazer isso. Precisa de um técnico, precisa de uma pessoa, né? Precisa de editais. E aqui eu vou passar mais correndo, mas como eu falei, né, a espirulina ela é um caso muito relevante. E aí, para fechar, extrapolei um pouquinho do tempo, né, eu acho. Eu vou falar um pouquinho sobre uma viagem que eu tive em 2022 para a produção de espirulina, para conhecer a Federação dos Produtores de Espirulina, que são mais ou menos 180 produtores num país. Então, aqui eu consegui dar um printzinho no mapa, só para vocês verem aqui, são algumas delas marcadas. Aqui está Paris, tá? E aí, o forte dos produtores de espirulina estão aqui embaixo, perto de Montpellier. Montpellier deve estar por aqui. Onde que está Montpellier? Montpellier deve estar por aqui, assim, que é no sul da França, porque os pesquisadores que foram ao Chad e pegaram, né, e tiveram contato com a produção de espirulina, né, ou a extração de espirulina no Chad, que eu esqueci o nome deles agora, mas que são 2 pesquisadores de renome, que começaram a criar essa cultura algal há mais ou menos uns 15 anos na França. E a França tem uma política pública para divulgação e para fomentar a espirulina enquanto atividade artesanal e rural. Isso é muito legal. Então, é uma rede que partilha os conhecimentos. E eu tive o prazer de visitar, eu sempre gosto de enaltecer, 5 fazendas com 5 mulheres líderes nessas fazendas. Então, são todas lideradas por mulheres. Algumas são um casal, mas a mulher que me recebeu. Então, eu fico muito feliz, porque também não é fácil ser mulher enquanto pesquisadora. Então, eu acho que é sempre legal também trazer aí. Não é fácil ser mulher para várias coisas, né, gente? Essa semana eu fui mãe da minha sobrinha por 4 dias. Eu, reverencio ainda mais as mulheres mães. E aí foi muito interessante porque, coincidência ou não, eu fui dar uma palestra na Alemanha e na data que a gente foi visitar as fazendas na França, eles estavam fazendo, dia aberto da fazenda, que é o que está escrito aqui, tá? Vocês acreditam em mim porque eu não leio francês. E a gente pôde visitar, e eu vou mostrar para vocês pelo menos 3 visitas que eu trouxe aqui. A primeira foi a Espirupep. Eles estavam recebendo várias pessoas, e aí eu também levei o copinho da Pop para divulgar, né, a rede de popularização das algas, e eles estavam com novos produtos. O mais interessante era um produto como se fosse uma barrinha de cereal, onde eles têm a espirulina. A forma de cultivar a espirulina ela é bem básica, bem parecida. Nesse caso aqui, eles usavam uma política, não sei se é política pública, não, como é que é? Quando você paga menos imposto na Europa, esqueci o nome disso agora, eles te ajudam, né? Não é um insumo, como chama? Ai, gente, esqueci. Vocês lembram, gente, quando alguma coisa, te ajudam a...
Hã? Incentivo? Incentivo demais. Então, isso aqui é um tubo, obrigado. Isso aqui é um tubo de gás natural, de biogás, das fazendas de animal. E aí, como eles queriam incentivar que esse gás não fosse perdido, eles fazem o aquecimento dos tanques. Então, vamos dizer, custava 300 mil euros começar a fazenda, eles vão pagar só 70%. 70% é pago pelo governo. Entende? Então, o incentivo de fixar essa fazenda numa área rural, usar o gás, o biogás que sairia de uma criação animal, fez com que essa família escolhesse. Então, eles aqueciam para ter 2 meses a mais. Então, eles produzem espirulina de março a novembro. Mas, de qualquer maneira, dezembro, janeiro e fevereiro, eles não produzem. É o momento que eles... Porque fica muito frio, né? A gente está falando da França. E aí, a segunda fazenda foi muito legal, chama Acau, é uma das mais antigas, ela tem 13 anos. Ela tem uma pegada holística, né? Eles defendem que, como a espirulina é um alimento muito ancestral, é um organismo muito simples, né? Procarionte, que tem ali pouca complexidade celular, ele te alimenta a sua aura. E é engraçado, assim, não é mercado, né, gente? E como eles têm uma rota do Tour de France, que é essa galera que pedala, tem muita gente no mercado vegano muito forte, mesmo que esteja na costa da França, que come muito fruto do mar, mas tem muita gente nessa linha do veganismo nessa área, e também a parte de esporte, veganos que fazem esporte, triatlon, eles ganham esse mercado. Então aqui as estufas deles são únicas, então eles têm um tanque para cada estufa, ao invés de uma estufa com 3, 4 tanques, que geralmente é o que acontece. E além do produto, que é a espirulina granulada, eles têm um shake com guaraná natural, acerola e espirulina, que é tipo para te dar uma energético, sabe? E o guaraná natural deles é do Brasil, que é óbvio, né? Quase todo guaraná do mundo hoje em dia, quase todo do Brasil, agora eles estão plantando, mas vem de Maués, né? No coração da Amazônia. E aí eles também fazem essas nuts, né? Tipo, alguns grãos, porque aí vem as oleaginosas, e a proteína, a espirulina, ela tem 60% de proteína, então fica esse equilíbrio muito para quem é do esporte. Essa terceira fazenda da Espirala é muito legal, que ela estava pensando muito nesses produtos temáticos de Natal, então ela estava fazendo um teste desse nougat, dessa barrinha aí com espirulina e nozes, e ela era uma mulher sozinha, e ela foi a fazenda mais barata, ela conseguiu fazer vários estudos, ela trabalhou com algumas outras fazendas para que ela conseguisse usar essa lona que era mais barata, a parte de cavar, ela usou da cooperativa de agricultura, todas essas fazendas são em áreas rurais. Então, é muito interessante a gente falar assim, espirulina, alimento futuro, superfood, mas é um cultivo artesanal em áreas rurais. Então, também, talvez, desconstruir que essa inovação tem que ser uma coisa muito, né, escalafobética. E, por último, que foi muito legal, foi a fazenda da Elizabeth, que chama Juliette, e que ela estava fazendo um mel com espirulina, então, assim, sempre pensando nesses novos produtos, né? Ela fazia uma medição para a colheita a cada 2 dias, ela fazia essa bombinha, ela chamava de super bomba, que é como se fosse pasta de dates, de tâmaras, de frutas secas, com gergelim e espirulina. E esse aqui é o mais legal, e é uma delícia, gente. Eu tive que usar porque ele começou a dar fungo e eu estava com medo de perder. Eu comprei 2. É um sabonete de espirulina com leite de jumenta. Por quê? Porque existe um consumo de carne de jumento lá, e é uma área rural, e ela queria poder usar um produto da região dela. Então, de novo, fortalecer esses laços ao redor. Então, assim, existe o consumo da carne, existe em algum momento esse extra de leite, e aí ela usou, e realmente ele é super nutritivo. Não sei explicar por quê, gente. E o mel também foi esse mesmo esquema, né? Tinha alguém que fazia mel lá. E eu acho que a gente está terminando. Não posso deixar de reverenciar a Dayana. Parece tudo maravilhoso, passeando, vendo espirulina, mas não, era mó perrengue, pegando estrada do interior, porque eram mais baratas para não pegar pedágio. Esse dinheiro saiu do nosso bolso, ela enquanto pesquisadora, eu enquanto empreendedora, a gente fazendo as anotações de todas as fazendas para a gente entender como é que a gente pode fazer um estudo de caso. A gente quer fazer isso ano que vem de novo, mais no sul da França. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção também do nosso jantar. Esse foi um jantar do Ano Novo Judaico,
no ano passado, foi o Ano Novo, foi o Rosh Hashanah, quando a gente estava juntas. Então, a gente pode comer juntas uma massa sem glúten, que ela é celíaca. Então, assim, como também é desafiadora essa imersão, a gente viajou 7 dias, a gente rodou 2.500 quilômetros de carro, e a gente usou um carro de car sharing, a gente tentou usar as estradas com menos impacto. A gente não queria ter usado o carro, mas não tinha como fazer nesse tempo hábil, né? Porque são áreas rurais. E para fechar, um lago no meio do parque, que a gente parou para tomar café, que a gente geralmente comia nos parques, tomar café ou almoçar antes de alguma reunião. E era um lago mostrando os plânctons do lago, navícola, dando nome. Eu achei isso muito legal. Então, assim, é um parque onde as pessoas iam brincar com as crianças, não era um parque científico, mas tinha ali uma plaquinha mostrando as algas. Então, é um exemplo de coisas que a gente pode fazer, e eu estou tentando buscar fazer isso. Aqui era um momento que eu ia mostrar alguns produtos, mas eu não vou ter muito tempo. Aí, só para fechar, eu tive a felicidade, na verdade, a gente teve uma outra brasileira, a Etiele, que ganhou, nem sei se ela está online, se ela tiver vai ser lindo, que ela ganhou um prêmio do melhor pôster, da melhor apresentação de pôster, mas de alguma forma, talvez porque eu falei pra caramba, trouxe, eles acabaram abrindo esse prêmio para mais uma pessoa, e fui eu que ganhei, e eu fiquei super feliz, caraca, 2 brasileiras ganhando um prêmio em Portugal. No prêmio a gente ganhou uma caixa, e essa caixa eu resolvi fazer um jantar aqui no Rio, para que mais pessoas tenham acesso a esses produtos. Então, eu também fiquei muito feliz. Eu levei um pouco dos dados que eu coletei na Amazônia, não falei tanto aqui desse projeto porque não ia dar tempo, mas foi muito legal ter ganhado esses produtos, e eu mostrei esses produtos em outros momentos. Para fechar, hoje, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Hoje, o negócio da Devolverde, ele tem várias redes, vários colaboradores, mas eu, Isabel, especificamente, já tenho alguns mentorados, já mentorei alguns negócios, já fiz algumas consultorias, mas eu tenho 3 principais linhas, que é a mentoria de 3 a 6 meses, a consultoria de 1 a 3 anos, e o direcionamento, que isso é uma coisa super nova, gente, primeira vez que eu estou apresentando. Que eu percebi que, às vezes, as pessoas não têm nem o poder aquisitivo para uma mentoria ou para uma consultoria, ou nem têm o tempo, mas estão querendo se direcionar e impulsionar um negócio com algas. Então, hoje eu prototipei um encontro. Eu fiz só uma vez ainda, mas eu acredito que eu vou fazer mais agora que eu estou falando sobre ele, que é um direcionamento para quem quer impulsionar ou criar um negócio com algas, ou trabalhar entre academia e iniciativa privada, ou também viajar. Porque há uns 2 anos atrás eu criei uma mentoria para ajudar as pessoas a viajarem e buscarem algumas oportunidades fora do país, porque eu ter tido essa experiência, e foi um sucesso. Mas eu não estou conseguindo abrir a mentoria, a turma inteira novamente. Geralmente a dificuldade é a agenda, né? Abrir. Então eu criei esse direcionamento de 2 a 3 horas, e tá aberto a todo mundo, e é só vocês entrarem em contato comigo. E para fechar, cara, falei muito, hein, gente? Eu acho que eu fecho com uma frase que eu adoro, que é: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. É uma frase da Margarete, e deixo meu e-mail e meu telefone, e acho que é isso. Nossa, foi bastante, gente. Eu achei que fosse ser um pouquinho mais rápido. Será que eu deixo o telefone e o e-mail, gente? Ô, Bel, você pode me Deixar? passar que eu repasso, ou põe aqui na mensagem, nas mensagens, que aí a galera tem acesso, tá? Ninguém interrompeu. A pergunta é: ninguém interrompeu porque eu falei pra caramba, ou ninguém interrompeu porque... Ai, gente. Olha, então eu vou... Ô, Bel, muito obrigada, tá? Que isso, obrigada a vocês. Eu vou deixar aqui os dados. E eu vou parar a gravação, tá, gente? Só pra gente poder agora ficar à vontade para fazer as